Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Um estudo feito nos Estados Unidos apontou para uma grande influência do sedentarismo como um fator para formas mais graves da Covid-19. Cerca de 50 mil pessoas participaram da pesquisa. Pessoas que estavam sedentárias há pelo menos 2 anos antes da pandemia eram mais propensas a serem hospitalizadas, necessitar de cuidados intensivos e morrer devido ao coronavírus. De acordo com os pesquisadores, apenas a idade avançada e um histórico de transplante de órgãos superam o sedentarismo entre os fatores de risco para contrair uma versão grave da Covid-19. Em comparação com outros fatores como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer, a inatividade física foi o fator de risco mais importante em todos os resultados. Para a pesquisa, foi comparada a evolução de 48.440 adultos com Covid-19 entre janeiro e outubro de 2020 nos Estados Unidos. A idade média dos infectados era de 47 anos e 62% eram mulheres. Metade não tinha doenças prévias como diabetes, doença pulmonar crônica, cardiovascular ou renal e câncer. Para movimentar a economia e preservar a saúde, muitas empresas colocaram os funcionários para trabalhar em casa na pandemia. Mas será que as pessoas estão se adaptando? Para Beatriz de Souza, moradora do Vale do Marne, na França, a opção do home office trouxe diversos benefícios, principalmente o de aproveitar o tempo que ganhou com a família. O home office trouxe mais serenidade à minha rotina. Me deparei, como a maioria das mães, com escolas e comércios fechados. Tive que manter meu emprego e tomar conta das crianças. Esse formato de home office combina trabalho com prazer. Assim a gente trabalha de casa, em boas condições, sem infectar ninguém. Todo mundo fica feliz. A mãe fica feliz porque trabalha em boas condições. Os filhos ficam felizes porque a mãe está em casa. E os clientes estão contentes porque o serviço não parou. Oferecemos a eles a mesma qualidade de trabalho. Para Adriana Duclosé, gerente de uma empresa de recrutamento, mesmo em casa é importante achar momentos para substituir a hora do café e as boas conversas de corredor. Fizemos encontros informais. Esses encontros ocorrem durante as horas de trabalho, no final do dia ou no começo do expediente. Fazemos a pausa do cafezinho, aperitivos, tudo isso ajuda a manter as relações pessoais. Ça permet véritablement en fait de maintenir un lien, ouais. O gerente também explica que existe um psicólogo acessível para toda a equipe o tempo todo. Muitas empresas ainda procuram um formato correto, que depende muito da categoria dos funcionários. De acordo com Jean Pralon, psicólogo francês, é necessário encontrar um equilíbrio, mas também deixar com que as pessoas e as equipes administrem o tempo sozinhos ou em grupos. Já está em vigor a lei do stalking, contra a perseguição. Mas afinal, o que caracteriza esse crime? Vamos ver na reportagem. Stalking é uma palavra da língua inglesa que significa perseguição. Agora, uma pessoa que perseguir outra de qualquer forma, invadindo a liberdade e a privacidade, colocando em risco a integridade física ou psicológica, será responsabilizada criminalmente por isso, até mesmo se for pelas redes sociais. A lei do stalking entrou em vigor no dia 1º deste mês e em Dourados, 2 homens foram presos aqui no 1º Distrito Policial pela prática do crime. Esse delegado explica o que muda no cotidiano da Polícia Civil com a sanção da nova Lei 14.132. Essa lei nós entendemos que foi um avanço, porque houve a revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Então essas condutas não são mais tidas como uma mera contravenção penal, e sim como a prática de um crime. Então toda pessoa que se sentir lesada pode procurar a delegacia de polícia. Nós faremos o registro de boletim de ocorrência e estaremos instaurando o respectivo procedimento para apuração do caso. Almussa Júnior diz que a lei não se aplica apenas ao ambiente doméstico, que qualquer pessoa pode ser responsabilizada e que o crime vem crescendo no ambiente virtual. Toda e qualquer pessoa que adote uma postura de perseguição reiterada, obsessiva contra qualquer pessoa, estará sujeito a essas penalidades previstas no crime de stalking ou perseguição.
Para o presidente da 4ª subseção da OAB de Dourados, a lei surge para criminalizar a prática de perseguição e pôr limite nas redes sociais contra os chamados haters. Hoje, com as redes sociais, é muito comum esse tipo de coisa. A gente também tem ouvido nos últimos dias a figura do hater. O hater é aquele provocador de redes sociais. É aquele que desacata nas redes sociais. E isso pode ser algo interpretado apenas como um mero incômodo, mas isso pode tomar dimensões. E com o advento da lei, esse que era tratado como um mero incômodo, inclusive sob a ótica de uma mera contravenção penal, passou a ser tratado agora pelo Código Penal, interpretado como crime. O representante da OAB diz que o crime tem ainda qualificadora, que pode aumentar o tempo da pena em até 50%. A pena sobe de 2 anos, a pena máxima de 2 anos para 3 anos, quando a vítima é criança, quando a vítima é idoso, quando o crime é praticado com o uso de arma de fogo ou quando o crime é praticado contra a mulher em detrimento do gênero. Para o Instituto Mulher, a nova lei traz mudanças importantes, principalmente no combate à violência contra a mulher. A gente sabendo que tem mais esta ferramenta, agora a gente sabendo que a gente pode punir um pouco mais esse agressor, para nós isso é muito, muito relevante. Edna Bonelli, presidente da entidade, diz que esse crime não está previsto no texto da Lei Maria da Penha, mas acredita que futuramente possa ser acrescentado. De uma certa forma, é uma grande vitória também para quem trabalha com a violência doméstica e com a Lei Maria da Penha, né? Há uma lacuna. Mas é tudo muito novo, né? E claro que talvez futuramente isso possa fazer parte da Lei Maria da Penha, porque todas as alterações que vêm para beneficiar, para estruturar, para facilitar a implementação da Lei Maria da Penha têm sido feitas. Faltam menos de 100 dias para a Olimpíada do Japão e o caminho para a competição tem sido cheio de obstáculos. Na época da escolha do Japão para sediar os Jogos Olímpicos, 2 anos após o terremoto, o tsunami e o desastre nuclear na usina de Fukushima, o governo apostava alto no sucesso do evento que chamou de Jogos de Reconstrução, mas ninguém imaginou os obstáculos que teriam pela frente. Após questionamentos sobre os custos de construção de um novo estádio olímpico e sobre a logomarca dos Jogos, o primeiro escândalo veio em março de 2019. Na ocasião, o presidente do Comitê Olímpico japonês, Tsunokazu Takeda, renunciou. Aos 71 anos, Takeda justificou a decisão por causa da idade, mas ele estava sob pressão por uma acusação judicial na França, por suspeita de subornar membros do Comitê Olímpico Internacional em apoio à candidatura de Tóquio. Um mês depois, outra demissão. O ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, Yoshitaka Sakurada, foi acusado por repetidos erros em 6 meses de mandato. Mas o pior viria em 2020, com a chegada da Covid-19. Por causa do aumento da pandemia, em 24 de março de 2020, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021. A decisão, somada às medidas de prevenção, implicou em um custo adicional de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, elevando o orçamento total para mais de 15 bilhões de dólares, um recorde para uma Olimpíada. E os problemas estavam longe de acabar. Em fevereiro, o presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, renunciou após ser acusado de declarações sexistas. Ele foi substituído por Seiko Hashimoto e a porcentagem de mulheres no conselho executivo da organização aumentou de 20% para 42%. No dia 25 de março, a tocha olímpica iniciou o trajeto em Fukushima rumo a Tóquio, onde, se não houver mais contratempos, os Jogos vão ser realizados entre 23 de julho a 8 de agosto. Mas o evento não vai ter a participação do público estrangeiro e a participação dos japoneses será pequena. Depois do intervalo, você vai ver a forma como um médico se comunica com pacientes em recuperação em Mato Grosso do Sul. A gente vai contar essa história daqui a pouco.
Os robôs já são usados em várias atividades, como entrega de encomendas e atendimento em restaurantes. E o melhor amigo do homem não poderia ficar de fora dessa. É rápido, obedece a comandos e não deixa surpresas desagradáveis no chão. Esse é o AlphaDog, uma resposta robótica a 2 amores emergentes da China: animais de estimação e tecnologia. O cão de caça usa sensores e inteligência artificial para ouvir e ver o ambiente. O pet ainda pode até ser levado para caminhadas. Estamos explorando formas de ajudar os deficientes, principalmente os visuais, a ter uma vida melhor. Quando o cão-robô tem a função de visão, audição e diálogo, ele pode interagir facilmente com pessoas com deficiência, acompanhando elas ao supermercado ou no ônibus. Os criadores na cidade de Nanjing dizem que o cão-robô, que tem uma velocidade de quase 15 km por hora, é o mais rápido do mercado. Os desenvolvedores usam tecnologia 5G para fazer o robô operar de forma autônoma. O AlphaDog tem capacidade visual e sensores para sentir o ambiente ao redor. O pet mecânico pode calcular o atrito e a distância do solo para ajudar a altura, a frequência dos passos e se adaptar ao ambiente. A posse de cães foi proibida sob a liderança do fundador da China comunista, Mao Tse-tung. Mas isso tem sido deixado de lado drasticamente nos últimos anos. No primeiro mês de vendas, mais de 1.800 AlphaDogs saíram das prateleiras. Apesar do alto preço de 16 mil yuans, cerca de $2.400. A vila de Tarrafal, em Cabo Verde, na África, sempre foi um destino turístico muito procurado, principalmente pelos europeus. Agora, com a pandemia, o local ficou vazio e os moradores sentem os impactos econômicos. A vida parece ter parado no Tarrafal, que é o principal balneário da ilha de Santiago, onde fica a capital chamada Praia. Santiago é a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde, país localizado na área central do Oceano Atlântico, pertencente à região da África Ocidental. Antes da pandemia, milhares de turistas visitavam o local todos os anos para desfrutar de suas águas azul turquesa e a areia branca. Agora, os moradores do Tarrafal têm esperança de um possível retorno dos visitantes neste verão. Com a economia praticamente paralisada, os locais sentem dificuldades para ganhar a vida. É o caso de Domingos Pereira, pescador de 26 anos que complementava a renda trabalhando como guia turístico. Antes da pandemia, havia muitos turistas aqui no Tarrafal, principalmente nesta época do ano. Mas agora, ninguém vem mais à nossa ilha. Tarrafal é a sede de uma das regiões da ilha de Santiago. O local, conhecido pelas praias de areia branca, foi uma vila de pescadores. Mas aos poucos, desenvolveu sua vocação turística. Com a falta dos turistas e a retração da economia, o dançarino Adilson Soares relata que teve de se adaptar ao novo momento. No meu caso, foi algo tipo brusco mesmo, porque o que eu sabia fazer nesse momento já não dá para fazer mesmo. Então tenho que adaptar às outras novas coisas para fazer para ganhar a vida. A praça da cidade, que antes ficava repleta de turistas, hoje está muito mais vazia. O turista português Miguel Almeida, de 28 anos, decidiu visitar o Tarrafal mesmo na pandemia. Para nós tem sido muito bom, estamos confortáveis, o local está vazio. Mas sentimos pelo pessoal daqui. Tem muitos que trabalharam nas ilhas vizinhas e vieram para cá em busca de oportunidades, mas não tem trabalho para todos. Os impactos na economia são sentidos pela falta do turismo. Silvio Antônio, funcionário público, reflete sobre os desafios do local. Temos que pensar mais. Nós precisamos fortalecer ainda mais a economia local, a agricultura, a pesca, a pecuária, o turismo doméstico.
porque no momento dependemos quase inteiramente da Europa. Dependemos quase de tudo da Europa. Se a Europa estiver bloqueada, também ficaremos automaticamente bloqueados. E é por isso que temos que pensar em alternativas e não focar apenas no turismo. Não só focando no turismo. Com 560 mil habitantes, Cabo Verde registrou até agora pouco mais de 19.500 casos de Covid e quase 200 mortes pela doença. Agricultores da Tunísia estão lutando para preservar o sistema de irrigação que já se mostrou eficiente para combater a falta de água. Legumes e verduras como batatas, alface e cebola crescem em áreas arenosas à beira-mar em uma aldeia tunisiana, onde os agricultores tentam preservar uma técnica de irrigação milenar, que desperta interesse à medida que a escassez de água na África se intensifica. Os ramlis, lotes arenosos criados no século XVII para minimizar a falta de terras cultivadas e também de água doce, alimentam os habitantes da região. As lavouras, que cobrem cerca de 200 hectares, foram inscritas no ano passado no Patrimônio Agrícola Mundial da ONU, conhecida como FAO, que as considera únicas no mundo. Uma forma de estimular os cerca de 300 agricultores a cuidar desse patrimônio ameaçado e pelo qual poucos jovens parecem interessados. A região fica entre o mar e as falésias. A costa mediterrânea de Gar El Mel é banhada por lagoas de água salgada. A água da chuva flui das colinas para as terras arenosas que circundam as lagoas, onde fica presa em uma camada de água salgada. Os vegetais plantados afundam suas raízes nessa fina camada de água doce, que sobe para a areia 2 vezes ao dia, impulsionada pelas marés. Para protegê-los do vento e da erosão, os lotes são separados por barreiras de junco e têm no máximo 4 metros de largura. Esse sistema permite cultivar o ano todo sem irrigação artificial, produzindo até 20 toneladas por hectare e sem recorrer a reservas naturais. Os agricultores vivem com a preocupação constante de preservar esse frágil sistema, ameaçado sobretudo pelas mudanças climáticas que acentuam a irregularidade das chuvas e elevam o nível do mar. A agricultura irrigada consome 80% dos recursos hídricos do país, sinal da importância de desenvolver uma agricultura que use a menor quantidade de água possível. Na pandemia, muitas pessoas que perderam o emprego descobriram talentos que nem imaginavam. Milhares de brasileiros começaram a empreender. A Silvana era gerente de treinamento em uma empresa financeira, até que no começo da pandemia ela foi demitida. Foi aí que ela descobriu uma nova vocação, a confeitaria. Como a Silvana é do Sul, a receita da cuca da avó se transformou no negócio da família. Não era, né? Virou. Durante a pandemia eu fui demitida, bem no começo da pandemia. E aí eu fiz algumas cucas, tinham bananas em casa e tal. Daí eu fiz algumas cucas para dar de presente para alguns amigos que estavam na mesma situação, né? Tanto de desemprego, trabalhando no SAMU, trabalhando no hospital de campanha, e com as crianças em casa, enlouquecidos, né? E com aquela ansiedade do que estava acontecendo, que a gente era um momento bem desconhecido para todos, né, de pandemia. E aí as pessoas espontaneamente começaram a agradecer, né, pelas cucas, e as outras pessoas começaram a perguntar: você está vendendo? Você está vendendo? E aí eu olhei para o Gui, para o meu marido, e falei: e aí, estou vendendo, né? Vamos vender? E nós começamos no segundo dia, né? Isso no dia 24, no dia 26 nós vendemos as primeiras 10 cucas. E estamos aí completando quase um ano. E as cucas fizeram tanto, mas tanto sucesso, que o marido Guilherme, que era coordenador de compras numa multinacional, decidiu pedir demissão e apostar no sonho da esposa. O negócio cresceu e hoje a Silvana coloca a mão na massa e o Guilherme cuida dos pedidos e da logística. A Sil, ela se focou com a produção da cuca e eu cuido mais dessa parte de pós-produção, que é embalagem, entrar em contato com motoboys, né? Então a gente tem um número grande de motoboys de pedidos que a gente já manda diariamente.
E toda essa parte de logística, de acompanhamento com a entrega, sou eu que faço. Não para de tocar, que os pedidos chegam o tempo todo. O tempo todo, daí eles pedem para agora, para amanhã, para mês que vem. Os pedidos já estão bem adiantados. As pessoas já estão procurando para o Dia das Mães, então o negócio está prosperando cada vez mais. Enquanto muitas empresas fecharam as portas, outras pessoas enxergaram na crise uma oportunidade para empreender. Segundo o Sebrae, quase 700 mil empresas foram abertas no país no ano passado. Mais de 535 mil micro e pequenas empresas e quase 100 mil empresas de pequeno porte surgiram durante a pandemia. Isso fez com que o mercado acabasse se fracionando, né, e as pessoas enxergando uma outra oportunidade de se ganhar dinheiro, né? E talvez seja até o trabalho futuro dela, o negócio futuro, né? Não seja sazonal, que ela aproveitou essa oportunidade, ela viu que tinha demanda e ela explorou digamos assim, uma oportunidade que o mercado estava oferecendo. E para quem também sonha em empreender, é importante saber que antes de qualquer coisa, o planejamento é fundamental. Não importa se o negócio for de grande ou pequeno porte. Agora a gente tem que colocar a empresa no papel, planejar e se profissionalizar, né? Então, assim, o maior problema hoje das micro, pequenas e até as médias, eu atendo até algumas médias também, é essa questão do planejamento, essa questão de misturar dinheiro, né, o dinheiro que é do negócio, eles acabarem retirando, essa questão de precificar bem o produto, essa questão de entender um pouco mais esse mercado para esse crescimento, essa questão de negociar com o fornecedor um custo mais acessível para o seu produto. Então, tudo isso agora, conforme você vai escalar a tua empresa, é onde você vai encontrar as dificuldades. Então, isso tem que estar muito bem no papel. E para quem descobriu um talento durante a pandemia e quer levar isso a sério, como o caso da Silvana e do Guilherme, é fundamental se dedicar muito para fazer o negócio se consolidar e crescer. Imaginou que descobriria uma nova vocação durante a pandemia? Não imaginava. Não imaginava. Eu estou muito satisfeito. Não só pelo negócio, mas pelo que a Cuca da Sil está transmitindo para as pessoas que estão pedindo e presenteando. Isso dá uma emoção bem grande para a gente também. Voltar para o mercado corporativo? Não. Eu vou brigar para que a Cuca vire uma empresa grande. Não basta ter uma ideia, né? Tem que saber o que fazer com ela, né? Porque ideia por ideia não se desenvolve, né? A gente tem que saber fazer, transformar essa ideia em algo, né? Pode ser sucesso, assim como a Cuca da Sil. E pode ser, sim. Olha só, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um médico usa papéis e cartazes para se comunicar com pacientes em recuperação que estão saindo da intubação. Mato Grosso do Sul também sofre com UTIs lotadas. Você imagina a tensão em um hospital. Em meio a tudo isso, uma imagem chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. O médico elaborou frases em folhas de sulfite e mostrou para uma paciente que passou vários dias entubada. Os recados dizem o seguinte: temos uma notícia para você. Você tem lutado há vários dias contra a Covid. Hoje podemos dizer que você está vencendo esta batalha. Vamos retirar este tubo e voltar a respirar sozinha? O jovem médico Dr. João Antônio Rico disse por que tomou esta iniciativa. O tubo não é o final da linha. O tubo faz parte do tratamento. E a nossa programação, quando entuba um paciente, é sempre pensando já em extubá-lo, que é retirá-lo do respirador. Então, a nossa alegria é poder, depois de 12 a 15 dias, retirar o respirador e fazer com que o paciente volte a respirar novamente. Para fazer os cartazes, o médico também levou em consideração o que ouviu de muitos pacientes que saíram de um estado grave da doença. Essa sensação, muitos pacientes descrevem para nós, é como se eles estivessem renascendo, voltando a viver novamente, recebendo um novo sopro de vida. Não tem alegria melhor que a gente vê uma pessoa respirando sozinha, que é uma coisa básica que a gente às vezes nem percebe, e voltar a respirar sozinho
é uma coisa tão maravilhosa para aquele paciente. Esta edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau!